Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos fazendo muitas contas aí nos últimos dias, nos últimos exercícios. Precisamos discutir um pouco de conteúdo. Tá, como assim? Olha só, até agora estudamos MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Para estudar o MRU, nós estudamos lá que V é igual a ΔS ΔT, velocidade média é igual à variação da posição pelo intervalo de tempo. Agora, no MRUV, a gente começa a estudar aceleração. E a gente vai ver que a aceleração é uma medida de quão rápido a velocidade muda em função do tempo. Vamos voltar aqui para o MRU um pouquinho. Ó. Aqui nós aprendemos que todo delta é um intervalo. Então é posição final menos posição inicial. T final menos T inicial. Como o cronômetro é meu, o que eu faço com ele? Eu zero ele na hora que eu vou começar. Então eu fico, V é igual a S menos S0 dividido por T. Quem está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. E eu fico, VT é igual a S menos S0. Se eu trocar todo mundo de lado aqui, ó, e eu posso fazer isso sem mudar de sinal, né? Porque eu estou apenas trocando de lado, a minha igualdade continua a mesma. Agora eu vou pegar esse menos S0 e jogar para o outro lado. Quando eu fizer isso, eu fico S é igual a S0, ele vem maiúsculo, né? Mais VT. Beleza, pessoal? Essa aqui é a função horária da posição. É a famosa equação do sorvete, que eu vou dar um nome para ela aqui agora. Eu vou chamar ela de número 1. E você já vai entender por que eu vou chamar ela de número 1. É porque vai ter a 2, né? Porque senão não faria sentido. Tá. Voltemos para a aceleração. Veja que agora eu não escrevi mais o m aqui, ó. Nem aqui, nem vou escrever aqui. Porque eu quero essa função em função do dado tempo e não mais na média. Mesma coisa. Se eu tenho um intervalo, então é V final menos V inicial. T final menos T inicial. O cronômetro é meu. Eu zero. Morreu. E então eu posso escrever que quem está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar A vezes T é igual a V menos V0. Se eu troco todo mundo de membro, fica V menos V0 é igual a AT. Esse menos V0 que está daqui, eu passo para o lado de lá, ele vai ficar V0 mais AT. Detalhe, esse mais ele estava aqui, né? Esse menos veio para cá, ó. Só que como é mais, eu não escrevo nada, né? Então não é esse carinha aqui que virou esse aqui, não. Eles têm origens diferentes. Deixa eu só limpar aqui que eu quero isso aqui bem limpinho. Pronto. Essa função agora, eu vou dar um nome para ela. Eu vou chamar ela de número 2. Ela agora se chama função horária da velocidade. O sorvete é função horária da posição no MRU. Veja que não existe a letra A aqui nessa função. A V é igual a V0 mais AT é função horária da velocidade. Por que horária? Porque tem um tempo aqui, né? Função horária da velocidade no MRUV, porque é movimento variado. Velocidade muda. Tem aceleração? Tem. Então fica fácil, né? Quando você vê a letrinha A, você sabe que está falando do movimento variado. Quando não tiver a letrinha A, está falando do movimento uniforme. Ótimo, ótimo. Próxima tela nossa, nós vamos continuar aqui tratando os dois movimentos ainda, ó. Eu vou continuar do lado de cá. Eu vou continuar com MRU, movimento uniforme. Do lado de cá, MRUV, tá? Tá bom, professor, tá bom. Ó, igualzinho tá aqui em cima. Lado esquerdo, MRU. Aceleração 0. Beleza. Pessoal, veja o que eu vou fazer.
eu vou construir um gráfico aqui, um gráfico do tipo V por T. Um gráfico do tipo V por T, a velocidade ela é constante, ou pelo menos deveria ser, né? A letra da criatura não ajuda, né? Pelo menos deveria ser aqui, uma constante, certo? Que eu vou chamar de V. Por que uma constante? Porque o movimento é uniforme, a velocidade não muda. Depois de um certo tempo aqui, eu vou chamar essa posição de T. Olha só, que figura geométrica que formou? Formou um retângulo, né? Formou um retângulo, não muito bonito, porque a minha letra não ajuda muito. E a área desse retângulo é base vezes altura. Não é assim que a gente calcula? É, professor, tudo bem. A área da base eu vou chamar de V, eu vou chamar esse lado aqui de base, tá? Ah, professor, por que você não chamou de baixo? Ah, pode chamar, mas eu queria aquele lá. V vezes T. Então a área desse retângulo ficou V vezes T. Volta na equação 1. Volta na equação 1 e passa esse S0 para o outro lado. Quando eu passar ele para o outro lado, vai ficar assim, ó. S menos S0 é igual a VT. Concorda? Concordo, porque ó, o VT está lá, continua lá. O S0, para trocar de membro, ele tem que trocar negativo. E o S colar. S menos S0 é quem? É ΔS. Porque isso é um intervalo. Nós fizemos isso lá. Foi uma das primeiras coisas que nós discutimos. Ó. Todo o delta é um intervalo, tá vendo? Então, do mesmo jeito que vale a ida, vale a volta, né? Beleza? Beleza. Então, olha para isso e olha para isso. Ah, professor, eu tenho o termo VT aqui. Tem sim. Olha aqui. Quem que eu tenho aqui, ó? VT. Eita! Então, se A é igual a VT e ΔS é igual a VT, qual que é a conclusão que você chega? Você chega à conclusão que A só pode ser igual a ΔS. Eita, agora complicou, né? O que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a área abaixo da curva, essa aqui é a curva, né, que nesse caso é uma reta, a área desse retângulo, dessa figura, é igual ao deslocamento. Então, num gráfico de V por T, não é em qualquer gráfico, não. Ah, isso vale para o MRU. Vamos fazer uma coisa agora, que é transportar essa lógica cá para o MRUV. Ah, então tá bom, professor. Então tá. Vou desenhar um gráfico aqui. Um gráfico de V por T. Nesse gráfico eu vou dizer que a velocidade de um dado objeto estava aqui e aumentou até um certo ponto, né? Para isso aqui, obviamente, passou um certo intervalo de tempo. Só pode, né? Essa velocidade aqui eu vou chamar de V0. Aqui no MRU não faz sentido falar V0, porque é tudo igual mesmo. Aí ela foi aumentando até que ela chegou aqui num certo valor. Quanto que vale esse valor, professor? Olha na equação 2. Olha na equação 2. Esse valor aqui é um V, não é? É um V qualquer. Esse V qualquer, segundo a equação 2, o V qualquer lá, ele é igual a V0 mais AT. Professor, não entendi não. Não entendeu não? Aqui não vale V0? Vale. Aqui em cima não é maior? Não aumentou? Aumentou. Uai, então tem que aumentar um pedacinho aqui, ó. Então é V0 mais um pedacinho. É como se aqui fosse 3, aqui 4, então é 4, 3 mais 1. Ou seja, tem que aumentar mais um pedacinho. Tá? Só que em vez de eu escrever aqui com número, eu escrevi com letra. O pedacinho que aumentou foi AT. Bom, tá bom. Até agora, estou entendendo. Tá, né? Então tá. Agora vamos fazer o seguinte artifício, ó. Vamos usar a mesma lógica. Se a área abaixo da curva é ΔS, então toda essa área aqui deve valer ΔS.
Só que como é difícil calcular essa área, aliás, não é tão difícil assim, eu vou separar ela em dois pedaços. Esse pedaço que eu estou colorindo de verdinho, tá? Esse pedaço é um retângulo. Você sabe calcular a área de retângulo? Sei, professor. É a área da base vezes a altura. Ótimo. Esse outro pedacinho que eu vou marcar de preto é um triângulo, não é? É, professor. Isso aí é um triângulo. Ó, tá desenhando um triângulo. Então, esse pedacinho que eu estou desenhando agora de triângulo é... Como é que é a área de triângulo? A área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E a área de retângulo, que eu vou chamar de A1. Esse aqui eu chamei de A2, tá? O A1 é base vezes a altura. Se a física vale para os dois casos, então toda essa área, que eu vou chamar de ΔS, vai ser a área 1 mais a área 2, tá bom? Tá bom, professor, pode continuar. Agora eu vou usar tudo aqui, tá? Tudo agora é MRUV, tudo, porque eu quero usar o espaço dele. Vamos calcular a área 1. Como é que é a área 1? A área da base, que eu estou usando esse lado, a área da base, V0, vezes a altura. Quem que é a altura? Quanto que vale esse lado? Vale T, professor. Ótimo. Então a área 1 está calculada aqui, tá bom? A área 2, vamos calcular a área 2 nesse pedacinho aqui, ó. Acho que dá, ó. A área da base, quanto que vale a base? A base vale T. A área da... esse pedacinho aqui está muito pequeno. Vamos transportar lá para baixo. Vamos transportar. Vamos calcular as áreas aqui então, ó. A área 1 vai ficar a área da base vezes a altura. Se você voltar lá, você vê que a área da base é V0 e a altura é T. Então, V0 vezes T. Área 2, professor. Área 2 é a área de um triângulo. A área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base lá do triângulo? A base do triângulo é T também. Então deixa eu botar aqui. T vezes. Quem é a altura do triângulo? Ó, a altura é a distância daqui até aqui, concorda? Então é esse valor aqui menos esse valor daqui. O valor de cima é V, ou V0 mais AT. E o valor de baixo? O valor de baixo é V0, ó. Tá vendo que eu estou pegando lá no eixo Y? Então eu tenho que pegar o valor daqui de cima menos o valor daqui de baixo. Então tá bom. Então vamos lá. Então T que multiplica. Valor lá de cima, que é V0 mais AT, menos o valor lá de baixo, que é V0. V0 menos V0, tchau, sobrou só AT, dividido por 2, porque é um triângulo. Logo, o que sobrou lá? Sobrou T que multiplica AT. Beleza? O AT ficou aqui, ó, ninguém cortou ele não, né? Dividido por 2. T vezes T, T ao quadrado. Então fica AT ao quadrado sobre 2. Ótimo. Agora eu tenho essa conta aqui e tenho essa conta aqui. Segundo a nossa suspeita, o ΔS é a área 1 mais a área 2. Segundo a nossa suspeita, não, né, gente? Não tem jeito, né? Para dar essa figura aqui, eu tenho que somar as duas áreas. Quanto que vale a área 1? V0T. Quanto que vale a área 2? AT ao quadrado sobre 2. Professor, mas você não colocou número aí, tá cheio de letra. Ué, não tem problema. No dia que você for fazer a conta, você coloca os números. Logo, eu posso escrever que ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Todo delta é um intervalo. Então, o delta é S final menos S inicial, que é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Que confusão, meu Deus. Então, S é igual a menos S0, passa para o outro lado, mais S0, mais V0T. Detalhe, aqui é V0, né? Porque aqui agora a velocidade aumenta. AT ao quadrado sobre 2. Beleza? Ou, daqui até aqui não é o sorvete.
Não é a mesma equação do sorvete lá, ó? Não parece ser a equação 1? Que nós escrevemos aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Ué. Só que agora tem mais um pedaço. Tem mais um pedaço. Então não é ela. É um pouco maior que ela. Nós chamamos ela de 1, equação 1. Chamamos o V é igual a V0 mais AT de 2. E essa grandona aqui, nós vamos chamar de 3. Então agora nós não vamos chamar mais aquela equação lá de sorvete. Nós vamos chamar ela de sorvetinho, porque é o sorvete pequeno. E aqui agora nós vamos chamar de sorvetão, porque tem mais um pedaço. Entendeu? Sorvetinho, sorvetão. Aquela equação. O sorvetinho é a função horária da posição para o movimento retilíneo uniforme. Essa aqui, V é igual a V0 mais AT, é a função horária da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá vendo que tem a letra A? E essa aqui, é do retilíneo uniforme ou do variado? Esse aqui é do variado, tá vendo que tem a letra A? Então essa chama função horária da posição para o MRUV. Certo? Certo. Ó, nome comum dela para não esquecer. Sorvetão. Nome bonito dela, hora que você estiver lendo da prova. Função horária. Por que horário, professor? O que isso tem a ver com hora? Porque tem o tempo lá, ó. Função horária da posição. Ou, às vezes, você pode achar algum material que fala função horária do deslocamento. Também pode achar assim. Para qual movimento, pessoal? Para o MRUV, porque é variado. Por que é variado? Porque tem a letrinha aqui, ó. Porque é acelerado. Valeu, pessoal? Valeu. Essa canetinha caindo. Eu quero saber em que posição ela vai estar daqui a 1 segundo. Eu uso a equação 3 ou eu uso a equação 1? Esse movimento é acelerado? É. Quem acelera ele? A gravidade, o campo gravitacional. Ah, então eu uso a equação 3. Ó, eu quero saber com qual velocidade que ela vai chegar lá no final da trajetória. Eu uso a equação mais inicial de todas que a gente estava trabalhando? Não, porque essa equação é para o MRU. Ah, então eu vou usar a equação 2, porque a equação 2 tem a letrinha A. E esse movimento de queda é um movimento acelerado pelo campo gravitacional. Ah, pronto. Então o que você precisa é descobrir: o movimento é acelerado ou não? É, então eu readequo. Eu uso uma equação ou uso outra. Vamos passar a limpa aqui? Vamos passar a limpa aqui agora, para encerrar esse vídeo, para ele não ficar muito longo. Algumas equações que nós já sabemos, que nós aprendemos. A equação de velocidade média. Velocidade média. E presta atenção, eu nem vou escrever mais a média aqui. Porque se é MRU, é velocidade constante. Velocidade constante precisa fazer média? Não, é sempre a mesma coisa, né? Então, já aprendemos essa. Aprendemos a equação do sorvetinho? Aprendemos. S é igual a S0 mais VT. Beleza? Tá de cá. MRUV. Ah, nós vamos usar agora a aceleração média. A aceleração média é ΔV, ΔT. Olha que interessante. Eu posso calcular uma aceleração média aqui mesmo estando no MRUV? Posso, sabe por quê? Porque talvez eu não conheça todas as etapas do movimento, eu só conheço a velocidade inicial e a final. Então, ao invés de eu ficar calculando a aceleração para cada tempo, eu faço a média. Pegar primeiro, final e faço a média. Posso? Então, posso. Dessa equação aqui, a gente deduz uma equação que é V é igual a V0 mais AT. A vezes T. Ótimo, então já temos mais uma. Desse movimento aqui, usando aquela ideia do gráfico, nós deduzimos o sorvetão. Professor, não decorei o sorvetão. Então tá bom, você repete o sorvetinho, S é igual a S0 mais VT, e adiciona um pedaço. Esse pedaço aqui que você vai aprender de novo, ó.
é AT ao quadrado sobre 2. Professor, como é que eu vou saber se tem 2 lá em cima, tem 2 cá embaixo? Porque na equação de cima não tem. Na equação de cima não tem nem em cima nem embaixo. Na equação no sorvetão, tem em cima, tem embaixo. Então, como é que eu faço para decorar se tem esses 2 aqui? Se tiver lá, tem cá. Se não tiver lá, não tem cá. É a decorebazinha que eu aprendi na minha vida para não esquecer se tem o 2 ou não tem o 2. É assim, se tiver lá, tem cá. E esse 2 só vale para a função horária da posição. Nome bonito, função para calcular a velocidade média no MRU. Função horária da posição no MRU. Aceleração média no MRUV, até porque não faria sentido calcular a aceleração de cá, né? Função horária da velocidade para o MRUV, não existe ela de cá. Sorvetão, nome bonito, função horária da posição para o MRUV. Valeu? Valeu. Essa semana passada nós trabalhamos no MRU. Essa semana nós nos vamos debruçar aqui mais a equação de Torricelli, que eu vou apresentar nos próximos vídeos. Valeu? Fui!